Reverendíssimo diácono, irmãos e irmãs, celebramos o 17º domingo do tempo comum. Como disse no início da missa, hoje também celebramos São Joaquim e Santa Ana, mas por se tratar de domingo, dia solene, as festas ou memórias, elas não são celebradas liturgicamente, mas nós nos lembramos dos avós de Jesus e nos lembramos também dos nossos avós e por eles rezamos nesta Santa Missa. E a palavra de Deus hoje, Jesus continua a contar as suas parábolas. Já é o terceiro domingo que nós estamos ouvindo as parábolas de Jesus. E Jesus agora fala do reino dos céus como um tesouro escondido, como uma pérola preciosa, ou como uma rede lançada ao mar. E termina essas parábolas dizendo: todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus, ou seja, então Jesus diz que o reino dos céus é Ele mesmo, porque se torna discípulo dele. Ele é tudo aquilo que o povo sempre esperou. É nele que se concretiza tudo aquilo que foi aguardado. Tudo aquilo que vem do céu está presente nele, que é o próprio Deus que se fez carne. Jesus é o reino dos céus entre os homens, na terra. E este reino precisa ser encontrado. E quando encontrado, ele precisa ser escolhido como algo valioso. São José Maria Escrivá um dia ofereceu um livro de presente para um homem que ele estava direcionando espiritualmente, e na dedicatória do livro ele escreveu, a ti desejo que procures Cristo, encontre Cristo, ame a Cristo. Procure, encontre e ame. É isso que nós podemos refletir nessas palavras de Deus hoje. Por quê? Porque aquilo que é precioso, o reino dos céus, Jesus, o sentido da vida, nós podemos entender de três maneiras nas três parábolas que Jesus nos conta hoje. O primeiro é de um homem que encontra sem estar procurando nada. Simplesmente está andando por um campo e ali encontra algo de valor, um tesouro, sei lá, uma mina de diamantes, talvez caminhando à margem de um rio, percebe ali pepitas de ouro e tudo mais, mas aquele lugar não é dele, ele está caminhando por ali, mas não é. Pegar algo dali e levar embora é roubo, é furto. O que é que ele faz? Esconde aquilo, vende todos os seus bens, compra o terreno, e aí então ele pode usufruir do tesouro que ele encontrou naquele terreno. Dá trabalho, Não é simplesmente ir lá e eu pego aquilo que eu achei valioso e levo embora e deixo ali o terreno. Não, isso não pode. Isso é algo que nos ajuda a entender o que é, por exemplo, eu vou dar essa palestra logo mais depois dessa missa lá para os jovens no EJC, faz a gente entender o que é a igreja. A igreja é este campo onde existe um grande tesouro chamado Jesus. E que nós nos deparamos com ela, encontramos aquilo que tem valor, mas nós não podemos pegar Jesus e deixar a igreja. Não. Nós primeiro precisamos entrar na igreja, o campo, e aí então usufruir do tesouro que existe nela. Que tem muita gente querendo Jesus sem igreja. E aí são aqueles que ficam perambulando de lá para cá o tempo inteiro. Ai, porque igreja não salva ninguém. Claro que igreja não salva, quem salva é Jesus. Mas Jesus está presente aonde? Na sua igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. By Jesus de Nazaré.
Foi ele quem disse. Foi ele. Jesus, o grande tesouro, ou o maior tesouro, o sentido da vida, ele está no campo que é a igreja. E é necessário, para poder possuí-lo, estar ou ter posse também do lugar onde ele está. A segunda parábola é alguém que já está procurando. É como um comprador que procura pérolas preciosas. Então ele já sabe que existe pérola preciosa, ele já tem algumas que não têm tanto valor, e aí então ele encontra uma de grande valor. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Diferente do primeiro que não estava procurando, esse está procurando. Esse já sabe que existe algo valioso. E que quando encontra, entende, para poder possuí-lo, eu preciso abrir mão de outras coisas. Tudo aquilo que na vida eu já achava valioso, perto disso aqui, perdeu o valor. Isso são aquelas pessoas que estão buscando o sentido da vida. E que de repente acha que o sentido da vida, sei lá, tá num bom salário, está numa vida profissional realizada, está num relacionamento, um casamento, que o sentido da vida, sei lá, tem gente que acha que é um carro. Tantas pessoas. E que por um período de tempo isso satisfaz, isso ajuda, isso traz satisfação para a pessoa. Mas de repente isso já não começa a ser tudo. O ser humano tem o casamento bom, tem a casa que sempre sonhou, tem o carro do ano, tem uma vida financeira boa, a vida profissional vai muito bem, muito obrigado, mas falta algo. Eu me sinto vazio, eu ainda não me sinto alguém totalmente satisfeito, parece que a minha vida não tem sentido ainda. Até que ele encontra a pérola de grande valor, Deus, Jesus Cristo, e entende, isso aqui é valioso, e para poder possuí-lo, eu posso e eu devo ir abrindo mão de todas as outras coisas que eu achava muito importante. E aí, toma posse da pérola de grande valor. E por fim, a última parábola, tinha aquele que não estava procurando e encontrou. Tinha aquele que estava procurando e encontrou. Agora Jesus diz, é também como uma rede lançada ao mar. É aquele que acolhe tudo, só que chega numa hora em que tem que separar o que é bom, o que não é, o que vale a pena e o que tem que ser jogado fora. E aí nós podemos entender então as outras leituras. A primeira do livro dos Reis. Salomão, ainda um adolescente, se torna rei de Israel. E em sonho Deus lhe aparece e diz assim, Salomão, me peça o que você quiser. Tipo o gênio da lâmpada, sabe? Só que o gênio da lâmpada era mais generoso, podia fazer 3 pedidos, né? Deus para Salomão é um só. Salomão, me peça o que você quiser. E Salomão rezou diante de Deus e pediu a Deus, olha a oração dele, dá pois ao teu servo um coração compreensivo, capaz de governar o teu povo e de discernir entre o bem e o mal. Do contrário, quem poderá governar este teu povo tão numeroso? Salomão tinha a oportunidade de pedir o que ele quisesse. E aqui na leitura, Deus deixa claro qual era o tipo de pedido que as pessoas faziam para ele. Qual era a oração mais comum das pessoas? Deus diz assim para Salomão, já que me pediste esses dons, e não pedistes para ti,
Aí vem aqui o que as pessoas costumam pedir na oração. Veja, isso não é o que você anda rezando, né? Longos anos de vida, as pessoas querem viver muito, né? Segundo, riqueza, as pessoas querem ficar rica. Terceiro, nem a morte dos teus inimigos. É o que as pessoas mais querem na vida. Viver bastante, ficar rico e não tem ninguém para encher o saco. Essa é a oração que todo mundo faz. E Salomão não pediu nada disso. Salomão pediu sabedoria. Sabe por quê? Porque quem é sábio, não importa se vive 50 ou se vive 100 anos, a vida é boa. Para quem não tem sabedoria, pode viver 150 anos, que vai ser sempre uma tragédia. O sábio vive bem, todos os dias, todos os dias. Sabe encontrar sentido todos os dias e em cada momento da vida. A pessoa sábia sabe fazer do limão limonada. Sabe tirar lição da tragédia. Consegue tirar algo de especial e de importante em todo aquilo que vive. O sábio não precisa ter vida longa, porque o sábio entende que a vida, ela já é suficiente, não importa o tempo que ela durar. O sábio, ele se torna rico, em todos os sentidos, porque entende que os bens e que as coisas materiais não são mais importantes do que a vida. A pessoa sábia, ela vive todos os seus dias entendendo que viver já é a grande riqueza. Quando falta sabedoria, o ser humano ele vive para ficar rico e depois gasta toda a sua riqueza tentando viver mais um pouco. Que vantagem tem nisso? Quando falta sabedoria, o ser humano começa a achar que os bens materiais, que as coisas deste mundo trazem felicidade. Se fosse assim, não tinha rico triste. E eu vou dizer para vocês, a maioria dos tratamentos de tristeza, depressão, são as pessoas mais abastadas que fazem. Sabe por quê? O pobre não tem tempo nem para ficar doente. Não dá tempo. Parar para pensar em problema, vixe, tem muita coisa para fazer, tem muito boleto para pagar, tem filho para criar, tem casa para limpar. Eu brincava com a juventude lá ontem, né? Essa onda agora que estão aí do Six Seven, né? E Farma Aura e não sei o quê. Isso é coisa de gente tonta. Gente tonta que não tem o que fazer. O dia que eles descobrirem que tem boleto para pagar, acaba tudo isso, acaba. Sabe, ontem eu li uma postagem que dizia isso, né? O dia que você descobrir que você tem que trabalhar 6 dias na semana e no 7 ainda tem que fazer faxina na casa, filho, você não vai formar aura nenhuma, não vai. Sabe, a única coisa que você vai formar é vontade de dormir. É só isso. A sabedoria nos faz buscar aquilo que realmente vale a pena, aquilo que de fato tem valor na vida, que entende que as riquezas elas só têm sentido se a vida tiver sentido. E o sábio vive bem com o muito ou com o pouco. Sabe ser feliz na abundância e na miséria. Percebe que a riqueza não traz felicidade. E nem a morte dos teus inimigos. Sabe por quê? Porque o sábio não tem inimigo. A pessoa sábia sabe qual é a hora de se retirar de algum lugar.
A pessoa sábia sabe aonde é que ela deve falar e onde ela deve se calar. A pessoa sábia não faz inimizade com ninguém, porque antes de alguém se tornar inimigo, ela já saiu de cena. O sábio, ele tem a sabedoria de saber aonde ficar e aonde ir embora, no que ele deve investir e no que ele não deve investir. Entendem por que a sabedoria é tão importante? E por que nós devemos buscar tanto por ela? Foi isso que Salomão pediu a Deus. E queridos filhos, o que você tem pedido para Deus? Se Nosso Senhor te aparece aqui agora, dizendo assim: me peça o que quiseres e eu vou te dar, o que você pediria para Ele? Ai, padre, não sei não, mas tem gente que não tomou café, pode ser que peça um café, né? Mas não sei, padre, eu ando com umas dores ultimamente. Acho que eu pedia para Deus curar minhas dores. Aí o outro já vai pedir: não sei, padre, mas acho que uma casa era bom. Eu queria que meu filho passasse na entrevista de emprego. É tanto pedido, gente. E Salomão hoje nos ensina: peça sabedoria. Peça sabedoria, que você vai saber lidar com todas as situações que a vida lhe oferecer. Porque a graça que você pedir, você pode até receber hoje, mas amanhã vai ter um outro problema. A dor que desapareceu hoje, não se preocupe. Você passou dos 40 a mais, meu filho? Não adianta. Sabe? Tem dia que dói o lado direito, tem dia que dói o lado esquerdo, tem dia que é a parte de cima, né? Tem dia que é a parte de baixo, tem semana que é a parte de dentro, tem semana que é a parte de fora. É assim. Peça para Deus sabedoria. Sabedoria porque você não fique encanado com a dor, encanado com a doença. Para saber dizer: não, está doendo, mas dá para tocar mais um pouquinho. Eu consigo, eu dou conta, eu posso. Essa é a grande graça que Salomão pediu, e é essa que hoje nós também precisamos pedir a Deus. Porque assim como o tesouro escondido no campo, porque assim como a pérola de grande valor, porque assim como os peixes bons numa rede, assim é a graça de Deus na nossa vida. Nós precisamos aprender a olhar para ela e buscar possuí-la. E termino dizendo: o que você tem procurado na sua vida? Você sabe que quem procura acha, né? Está cheio de gente já procurando problema. Acha problema. Tem gente procurando doença. Vai achar doença. Aqui em Tatuí nunca falaram para vocês que tem gente que fica procurando sarna para se coçar? Pois acha também. Tudo depende de onde você procura. Eu já disse isso aqui e vou repetir. Existem dois tipos de olhar para as coisas. Um é o olhar de urubu. O urubu voa alto e tem uma visão muito boa. E ele fica procurando, sabe o quê? Carniça. O urubu fica procurando carniça. E tem muita gente com olhar de urubu. Só fica procurando coisa podre na própria vida e na vida dos outros. Que não consegue ver nada de bom, que não consegue achar nada bom. Aquele tipo de gente para quem ninguém é bom. Todo mundo é ruim, ninguém presta. Isso é o olhar do urubu. E existe o olhar de garimpeiro. O garimpeiro é aquele que com paciência senta na beira do rio com a sua peneira e fica pegando pedra e areia e com o olhar aguçado e atento fica procurando ouro no meio do barro e encontra. Ele sabe o que é precioso, ele sabe o que tem valor e no meio da lama ele consegue achar ouro. Esse é o garimpeiro. Que tipo de olhar você tem?
O de urubu, que no meio de uma fazenda linda, maravilhosa, fica procurando carniça? Que no meio de um monte de coisa boa você só presta atenção naquilo que não é bom? Se numa história boa da sua vida você fica remoendo um único, quem sabe, grande erro que você cometeu? Sei lá, tem gente aí com uma vida de 60 anos que não consegue ser feliz por conta de um erro que cometeu quando tinha 15. E desculpa dizer isso, meu filho, minha filha, o seu olhar é de urubu. Porque você está olhando para a única coisa que fedeu na sua vida. Quando tem tanta coisa boa que você viveu, tem tantos tesouros que você já conquistou, tem tanta graça que Deus já te deu, tem tanta bondade de Deus na sua história, mas o seu olhar de urubu só te faz olhar para aquela carniça. Enquanto que tem muita gente que é um olhar de garimpeiro, cuja vida parece que foi sempre uma lama, mas a pessoa está sempre contente e sorridente, porque olha para as pequenas pepitas de ouro que todos os dias Deus concede, a graça de viver, o sol que brilha lá fora, o passarinho que canta na árvore, as pessoas que dizem bom dia, são verdadeiros tesouros escondidos no meio de um lamaçal de problemas da vida, mas o garimpeiro sabe encontrar isso todos os dias. Jesus hoje nos fala de sabedoria, de discernimento, de tesouro, de sentido de vida. Tudo depende da maneira como você olha para as coisas. E eu pergunto e termino: e aí? Quem é você? É o urubu ou é o garimpeiro? Pelo que você tem procurado? Pelo tesouro? Por aquilo que é importante? Por aquilo que acrescenta e que dá sentido à vida? Ou pelas carniças que existem por aí? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.